Você sabia que as maçãs têm 25% de ar? É verdade. Por isso, elas conseguem flutuar na água. Essa característica incrível está relacionada à estrutura da fruta. As maçãs possuem pequenas bolsas de ar que as tornam leves e crocantes. Quando você joga uma maçã na água, essas bolsas criam uma força de flutuação, fazendo com que ela fique na superfície. Essa peculiaridade é interessante não só durante o jogo de maçãs no Halloween, mas também nos lembra como a natureza é surpreendente ao criar frutas. Da próxima vez que você morder uma maçã suculenta, pense em quanto ar dentro dela a torna tão refrescante. E aqui vai uma ideia. Essa estrutura aerada pode ser uma das razões pelas quais as maçãs são tão populares como lanche e em receitas, trazendo leveza aos pratos. Não é incrível como algo tão simples como uma maçã pode esconder tantos segredos? Difícil de acreditar, mas a rua mais longa está prestes a ser inaugurada, com impressionantes 2.000 quilômetros no Canadá. Esta estrada lendária se estende das margens do Lago Ontário, em Toronto, até a cidade de Rainy River, ao norte. A Rua Yonge não é apenas uma rua comum. É um tesouro cultural e histórico. Ela é uma importante via de transporte, conectando várias comunidades e mostrando as diversas paisagens do Canadá. Ao longo do caminho, você pode ver tanto a agitação da vida urbana quanto a tranquilidade da beleza natural, o que a torna querida tanto para viajantes quanto para moradores. Você sabia que a Rua Yonge teve um papel significativo na corrida do ouro do século XIX? Sua importância histórica acrescenta profundidade à viagem, atraindo turistas que desejam explorar seu rico passado. Seja de carro, bicicleta ou durante uma caminhada tranquila, a Rua Yonge promete uma aventura cheia de histórias e vistas. Como você vai descobrir suas maravilhas? Você pode se surpreender. Os corações das mulheres batem mais rápido. Você sabia que o coração da mulher é geralmente menor que o do homem? Essa diferença de tamanho faz com que o coração da mulher bombeie menos sangue a cada batida. Para compensar isso, o coração da mulher costuma bater de 6 a 8 vezes mais rápido por minuto em comparação ao coração do homem. Não é fascinante? Um dos fatores principais dessa diferença é o estrogênio, um hormônio que afeta não só várias funções do corpo, mas também a frequência cardíaca. Assim, embora o homem tenha um coração maior que bate mais devagar, o coração da mulher, sendo menor, trabalha um pouco mais, batendo mais rápido para fornecer oxigênio e nutrientes ao corpo. Compreender essas diferenças nos ajuda a perceber o quão únicos são nossos corpos e como os hormônios influenciam nossa saúde de maneiras complexas. O corpo humano não é incrível? Um fato interessante sobre relógios atômicos. O césio desempenha um papel fundamental no incrível mundo dos relógios atômicos, que são a base das tecnologias de GPS e telecomunicações. Mas o que torna o césio tão especial? Esses relógios usam as oscilações dos átomos de césio para manter o tempo com uma precisão impressionante, medindo até 1 bilionésimo de segundo. Esse nível de precisão garante que seu GPS possa determinar sua localização com exatidão e guiá-lo, seja em uma viagem pela cidade ou em um voo ao redor do mundo. Não se trata apenas de encontrar rotas. Isso também é crucial para a sincronização de satélites de comunicação e para garantir o funcionamento estável das conexões de internet globais. Imagine como seria caótico o nosso mundo sem esse sistema sincronizado de contagem do tempo. Graças ao césio, temos tecnologias confiáveis que nos conectam independentemente da distância. Não é incrível como algo tão pequeno nos ajuda no dia a dia? Você sabia sobre o incrível reflexo de mergulho nos mamíferos? Essa reação fisiológica impressionante acontece quando nosso rosto toca a água e ajuda a economizar oxigênio enquanto nadamos ou mergulhamos. Quando a água toca nossa pele, especialmente ao redor do rosto, a frequência cardíaca diminui bastante. Essa desaceleração ajuda a conservar energia e oxigênio, permitindo que fiquemos mais tempo debaixo d'água, sem precisar respirar. Curiosamente, esse reflexo não é exclusivo dos humanos. Ele também ocorre em muitos mamíferos, especialmente aqueles adaptados à vida aquática, como focas e golfinhos. Eles conseguem mergulhar profundamente e prender a respiração por longos períodos, graças a essa incrível adaptação. Então, da próxima vez que você mergulhar, lembre-se de que seu corpo já tem uma ferramenta incrível que o ajuda a ficar mais tempo debaixo d'água. Legal, né? Acredite ou não, a água-viva se parece com uma bolinha. Esse ser incrível, conhecido por sua aparência gelatinosa, é composto por cerca de 95% de água. Quando você pega uma água-viva com cuidado,
Sua textura macia e elástica lembra uma bolinha frágil nas suas mãos. Essas lindas criaturas que costumam flutuar no oceano têm um corpo único em forma de cúpula que as ajuda a se mover graciosamente na água. As águas-vivas pertencem à família das medusas e possuem tentáculos que podem picar suas presas, geralmente compostas por peixes pequenos e plâncton. Curiosamente, apesar de sua estrutura delicada, as águas-vivas desempenham um papel importante nos ecossistemas marinhos, servindo de alimento para diversos seres do mar e até ajudando a sustentar os recifes de corais. Então, da próxima vez que você ver uma, lembre-se da magia desse ser que parece simples, mas é incrivelmente complexo. Quais outras maravilhas do oceano você gostaria de explorar? A verdade é que o Quênia ama a dança do salto. Essa tradição vibrante, conhecida como dança do salto ou Ointoi, é muito mais do que uma demonstração de atletismo. É um emocionante evento cultural profundamente enraizado na herança Maasai. Durante cerimônias especiais e encontros comunitários, homens Maasai competem para ver quem consegue saltar mais alto, subindo graciosamente no ar com impressionante habilidade. Vestidos com seus impressionantes chucas ou capas, os competidores mostram suas roupas coloridas enquanto saltam para o céu, incorporando o espírito e a resiliência de seu povo. A empolgação da multidão só aumenta a intensidade da competição. Os participantes ganham admiração não apenas por suas alturas notáveis, mas também por sua capacidade de se conectar com a comunidade. A apresentação promove unidade, camaradagem e um senso de identidade compartilhada entre os Maasai. À medida que cânticos rítmicos e palmas enchem o ar, a alegria do momento captura a essência da vida Maasai, enfatizando coragem, força e a importância da tradição. Portanto, da próxima vez que você pensar em esportes, lembre-se de que a dança do salto é um belo exemplo de como cultura, comunidade e tradição se unem de uma maneira tão emocionante. Confira a incrível escultura Karma em Nova York. Esta obra de arte impressionante cria uma ilusão óptica surpreendente, fazendo parecer que é mais alta do que realmente é. A escultura Karma, localizada em uma área movimentada de Nova York, atrai visitantes com seu uso inteligente de perspectiva e sombras. Artistas frequentemente utilizam essas técnicas para enganar nosso olhar, e esta escultura é um ótimo exemplo. À medida que os espectadores a contornam, sua percepção muda, criando a ilusão de que a escultura se estende alto no céu. Essa manipulação lúdica de luz e forma não só torna a escultura visualmente impressionante, mas também questiona nossa compreensão de altura e espaço. Criada para despertar curiosidade e gerar discussão, a escultura Karma incentiva os espectadores a ver o mundo ao seu redor de uma nova maneira. Portanto, se você estiver em Nova York, reserve um tempo para ver esta fascinante obra de arte com seus próprios olhos. É um lembrete de como a criatividade pode transformar nossa percepção do cotidiano e nos convidar a olhar o mundo de um ângulo diferente. Acredite ou não, você sabe por que tiramos os sapatos dentro de casa? Em muitos países asiáticos, como Japão e Coreia do Sul, tirar os sapatos antes de entrar em casa é uma tradição muito respeitada. Esse hábito vai além da etiqueta. Reflete uma profunda importância cultural em relação ao respeito pelos espaços pessoais e a limpeza. Imagine entrar na casa de um amigo após um longo dia, com seus sapatos cheios de sujeira e germes. Ao deixar os sapatos na porta, você está enviando uma mensagem atenciosa. Eu valorizo sua casa e quero manter sua limpeza. No Japão, essa prática é especialmente importante devido aos tatames, feitos de palha de arroz, que podem manchar facilmente. Além disso, muitas casas oferecem chinelos para os convidados, criando uma experiência confortável dentro de casa e enfatizando a hospitalidade. Essas práticas culturais mostram como limpeza e respeito estão interligados, tornando a remoção dos sapatos não apenas um costume, mas um gesto social significativo. Então, da próxima vez que você for convidado a entrar, lembre-se desse importante detalhe cultural. Tirar os sapatos é um sinal de cortesia, mostrando apreço pela casa do seu anfitrião e pelo esforço que ele faz para manter um ambiente limpo. Acredite ou não, os cassinos usam tecnologia de reconhecimento facial. Esse software moderno ajuda a identificar golpistas conhecidos ou pessoas proibidas de entrar. Imagine que você entra em um cassino e o sistema reconhece instantaneamente alguém que já foi pego em fraudes. É como ter um segurança inteligente no local.
Além disso, os cassinos levam a honestidade a sério. Eles usam máquinas para embaralhar cartas, garantindo que os jogos sejam aleatórios e justos para todos os jogadores. Enquanto isso, as máquinas caça-níqueis também têm sensores que monitoram anomalias, como padrões incomuns que podem indicar fraudes ou falhas. Essas ferramentas de alta tecnologia criam um ambiente mais seguro para todos, permitindo que os jogadores desfrutem do jogo sem preocupações com trapaças. Com o avanço constante da tecnologia, como os cassinos poderão melhorar ainda mais sua segurança no futuro? Descubra as joias ocultas e maravilhas naturais de Angola. Localizada no sudoeste da África, Angola é um verdadeiro tesouro de paisagens deslumbrantes e vistas impressionantes, muitas vezes ignoradas por viajantes. Um dos seus destaques mais notáveis é a Cachoeira Ruacana, uma espetacular queda d'água que está entre as maiores da África. Imagine-se diante de torrentes de água caindo por penhascos rochosos, criando uma névoa que brilha ao sol. Essa é uma visão que vai encantar qualquer aventureiro. Mas a beleza de Angola não para por aí. Visite o Parque Nacional Iona, uma vasta área caracterizada por paisagens desérticas impressionantes e rica biodiversidade. Aqui você pode explorar dunas douradas, cânions acidentados e até avistar a extraordinária vida selvagem, como os esquivos elefantes adaptados ao deserto e várias espécies de antílopes. Ao pôr do sol, não perca a chance de admirar o deslumbrante céu noturno. Iona é famosa por suas excepcionais oportunidades de observação de estrelas, graças à baixa poluição luminosa. Angola realmente oferece uma mistura única de maravilhas naturais que atraem tanto os amantes da natureza quanto os buscadores de emoção. Acredite ou não, Luís XIV governou desde os 4 anos. Ao subir ao trono em 1643, ele se tornou um dos monarcas mais poderosos da história, reinando por impressionantes 72 anos até sua morte em 1715. Conhecido como o Rei Sol, ele concentrou o poder na monarquia, deixando pouco espaço para descontentamento. Uma de suas conquistas mais famosas foi a construção do luxuoso Palácio de Versalhes, um magnífico símbolo do poder real e da opulência que ainda atrai visitantes. Sob seu governo, a França se tornou uma força dominante na política europeia, influenciando guerras, alianças e eventos culturais. No entanto, sua forma de governar teve suas consequências. Os altos impostos necessários para sustentar seu estilo de vida extravagante geraram grande descontentamento entre o povo. Assim, embora o reinado de Luís XIV seja marcado por grandeza e conquistas, ele também destaca o peso do poder absoluto. Como esse poder influenciou o futuro da França? Difícil de acreditar, mas o amendoim na verdade não é uma noz. O amendoim pertence à família das leguminosas, que inclui lentilhas e grão de bico, e cresce debaixo da terra em vagens. Essa forma única de crescimento o diferencia das nozes tradicionais, como amêndoas e avelãs, que crescem em árvores. Originário da América do Sul, o amendoim se espalhou pelo mundo e se tornou um lanche favorito e ingrediente em muitas cozinhas. Você o encontrará em todo lugar, desde manteiga de amendoim cremosa até petiscos crocantes e até em pratos salgados asiáticos. O sabor e a versatilidade do amendoim o tornaram não apenas delicioso, mas também um alimento básico em muitas dietas. Além de ser saboroso, o amendoim é rico em proteínas, gorduras saudáveis e vitaminas e minerais essenciais, tornando-o uma excelente escolha para quem busca opções nutritivas. Não é surpreendente como algo tão comum pode ter uma história tão interessante? E se eu disser que as mulheres mudaram para sempre os Jogos Olímpicos? Em 1900, os Jogos Olímpicos em Paris marcaram um momento histórico. As mulheres puderam competir pela primeira vez. Esse evento abriu portas para atletas em um mundo que muitas vezes ignorava suas habilidades, competindo em apenas 5 esportes: tênis, vela, croquet, hipismo e golfe. 22 mulheres mostraram seus talentos ao lado de 1.177 homens. Imagine a empolgação dessas pioneiras ao entrarem em campo, quebrando barreiras e desafiando estereótipos. A inclusão das mulheres foi um marco importante e sua participação cresceu continuamente nas décadas seguintes. Hoje, as mulheres competem ativamente em praticamente todos os esportes nos Jogos Olímpicos, inspirando futuras gerações. Então, da próxima vez que você assistir aos Jogos, lembre-se das corajosas mulheres que abriram caminho para a igualdade e celebraram seu espírito através do esporte.
Vamos descobrir a verdade sobre o significado da Torre de Kanuni. Este incrível monumento na Turquia é um lembrete cultural da importância de celebrar eventos significativos na vida, como o nascimento de entes queridos. Para muitos, especialmente nas comunidades locais, reconhecer esses momentos não é apenas uma tradição, mas uma maneira de fortalecer os laços familiares e a identidade cultural. Dizem as lendas que esquecer uma data importante pode levar a consequências inesperadas, como acabar na Alemanha, simbolizando o descaso com as próprias raízes. Visitar a Torre de Kanuni é uma ótima oportunidade para refletir sobre o passado e se conectar com a história da família. Assim, a torre desempenha um papel importante em incentivar tanto os moradores quanto os turistas a valorizarem suas memórias e a honrarem seus entes queridos. Portanto, da próxima vez que passar por essa torre icônica, pense sobre quais eventos significativos você gostaria de celebrar. Por que eles conquistaram o Everest em 1953? Essa conquista notável foi um marco na história da escalada. O Everest é famoso por ser a montanha mais alta do mundo, com impressionantes 8.848 metros. A primeira subida bem-sucedida aconteceu em 29 de maio de 1953, graças a uma ousada expedição liderada pelo alpinista britânico Sir John Hunt. Ele selecionou cuidadosamente uma equipe talentosa, incluindo o destemido neozelandês Sir Edmund Hillary e o experiente Sherpa Tenzing Norgay. Enfrentando condições climáticas perigosas e desafiadoras, esses corajosos homens trabalharam juntos, superando seus limites para alcançar o cume. Sua vitória não apenas realizou o sonho de muitos alpinistas, mas também inspirou uma geração inteira a explorar a natureza. Essa incrível jornada nas nuvens abriu portas para futuros exploradores que desejam conquistar os picos mais difíceis do mundo, o que os motivou a correr tantos riscos. É verdade, a erva cidreira realmente afasta os mosquitos. Essa planta versátil não só dá um sabor especial a pratos como sopas e curries, mas também é um repelente natural. Ao amassar as folhas, liberam-se citral e citronela, aromas que os mosquitos não suportam. Imagine como é bom passar tempo ao ar livre, sem insetos incômodos. No entanto, mesmo sendo útil de várias maneiras, tenha cuidado ao plantá-la no seu jardim. Ela pode crescer rapidamente e competir com outras plantas, roubando espaço e nutrientes. Isso significa que, enquanto você desfruta do seu aroma fresco e das propriedades repelentes, pode ser necessário controlar seu crescimento. Vale a pena o esforço por uma planta tão saborosa e benéfica? Você consegue imaginar um gigantesco lula nadando ao seu lado? O lula gigante é um dos maiores invertebrados da Terra, com alguns indivíduos alcançando impressionantes 13 metros de comprimento. Essa criatura incrível demonstra a enorme diversidade da vida marinha em nossos oceanos. O nome científico do lula gigante é Architeuthis dux, e ele atrai a atenção de cientistas e aventureiros devido à sua natureza reclusa e características únicas. Com olhos do tamanho de bolas de futebol, ele caça nas profundezas do oceano, usando seus longos tentáculos para capturar presas, como peixes e outros lulas. Apesar de seu tamanho, lulas gigantes raramente são vistas por humanos, pois preferem viver em grandes profundidades, o que as torna um mistério para os pesquisadores do oceano. Estudar essa magnífica criatura nos ajuda a entender seu papel no ecossistema marinho e as consequências mais amplas para a saúde dos oceanos. Quais outros segredos o profundo oceano pode esconder? Descubra a magia das maravilhas da Capadócia. Esta região mágica na Turquia é famosa por suas formações geológicas incomuns, como as icônicas chaminés de fadas que parecem tocar o céu. Esses altos e finos pilares, formados ao longo de anos de atividade vulcânica e erosão, criam uma paisagem que parece quase de outro mundo. Mas a Capadócia oferece mais do que beleza natural. Suas extensas cidades subterrâneas têm milhares de anos e mostram a engenhosidade das civilizações antigas que criaram enormes redes de túneis e salas subterrâneas para abrigo e proteção. Para os aventureiros, os voos de balão oferecem experiências inesquecíveis, elevando você acima da paisagem única, onde é possível desfrutar de vistas panorâmicas dos vales e colinas, envoltos em cores vibrantes ao amanhecer. Qual a melhor maneira de apreciar o encanto da Capadócia? Você sabia que homens no Japão podem te ajudar a chorar? No Japão, existe uma tendência em comum. Algumas pessoas contratam homens atraentes para assistir vídeos tristes juntos.
Essa prática interessante destaca a crença cultural de que chorar pode ser terapêutico e ajuda as pessoas a liberarem emoções. Em vez de se envergonharem de suas lágrimas, aqueles que contratam amigos para chorar podem expressar seus sentimentos abertamente, sabendo que não estão sozinhos. Esse acompanhamento emocional cria um espaço seguro para a vulnerabilidade, permitindo que as pessoas se conectem mais profundamente com seus próprios sentimentos e com o que é retratado nos vídeos. Isso demonstra o valor da saúde emocional na sociedade japonesa. Um lembrete revigorante de que, às vezes, para curar, precisamos apenas compartilhar nossas lágrimas. Você consideraria a possibilidade de contratar um amigo para chorar para apoio emocional? O que realmente torna o YouTube tão popular? A canção infantil Baby Shark explodiu na internet, tornando-se o vídeo mais popular de todos os tempos no YouTube. Com uma melodia fácil de lembrar e movimentos de dança divertidos, essa canção alegre conquistou milhões, especialmente crianças. Lançada pela Pinkfong, uma marca educacional sul-coreana, Baby Shark rapidamente se tornou viral, atraindo um público jovem em todo o mundo. Suas palavras divertidas e repetitivas são fáceis de memorizar, o que explica por que já foi vista mais de 12 bilhões de vezes. Os pais também costumam cantarolar, criando um ambiente amigável para dançar e cantar em casa. A enorme popularidade de Baby Shark demonstra o poder do entretenimento simples. Ela une crianças e adultos em uma experiência alegre. E não podemos esquecer do impacto na plataforma YouTube. Ela abriu caminho para muitos outros criadores de conteúdo infantil. Então, o que você acha que é o segredo desse fenômeno viral? Você sabia que os ratos mudaram o ecossistema da América do Norte? Esses seres inteligentes se infiltraram em navios no final do século XVIII, tornando-se passageiros invisíveis. Assim que pisaram em terra, começaram a se espalhar pelo continente. Com a sua chegada, o caos começou. Os ratos trouxeram doenças que afetaram não apenas os humanos, mas também a fauna local. Seu apetite insaciável levou à diminuição das espécies nativas, já que os ratos frequentemente as deslocavam na luta por comida e abrigo. Essa invasão mostra claramente o papel poderoso que as espécies invasoras desempenham na desestabilização dos ecossistemas. É uma história fascinante e educativa sobre como nossos mundos estão interconectados. Uma pequena mudança pode causar ondas que afetam muitos. Portanto, da próxima vez que você ver um rato, lembre-se de que sua jornada não foi apenas pessoal. Ela mudou o ambiente e as comunidades em toda a América do Norte. Você sabia que a Amazon começou em uma garagem? Em 1994, Jeff Bezos percebeu uma oportunidade única ao observar o crescimento da popularidade da internet. Ele fez uma lista de possíveis negócios online e rapidamente decidiu focar em livros, vendo a grande demanda e variedade. Com a ideia de mudar a forma de comprar, ele lançou a Amazon de sua garagem. A ideia era simples, mas poderosa: criar uma plataforma onde livros estivessem a um clique de distância. Bezos acreditava na prioridade do cliente, o que se tornou a base da cultura da empresa e levou a inovações como a compra em um clique e recomendações personalizadas. Hoje, a Amazon é a maior plataforma de comércio eletrônico do mundo, oferecendo tudo, desde eletrônicos até alimentos. A trajetória de Bezos mostra como uma ideia simples, combinada com trabalho duro e disposição para inovar, pode mudar o mundo. Então, da próxima vez que você pedir um livro online, lembre-se de que tudo começou com um grande sonho e uma pequena garagem. É verdade que é possível nadar na lava? Acredite ou não, se alguém cair em um vulcão, pode realmente flutuar na lava derretida. Isso acontece porque a densidade da lava é cerca de 3 vezes maior que a da água. Assim como uma pessoa pode flutuar em uma piscina, a densidade da lava a sustentaria. Porém, isso não significa que a pessoa estaria segura. A temperatura extrema da lava, que pode ultrapassar 1.100 graus Celsius, mais de 2.000 graus Fahrenheit, representa uma séria ameaça. Mesmo antes do contato, o calor intenso pode incendiar roupas e queimar a pele. Nadar na lava pode parecer uma ideia incrível, mas o verdadeiro perigo está no calor intenso e nos gases tóxicos que os vulcões liberam. É importante que todos ao redor de um vulcão entendam os riscos envolvidos. Embora nadar na lava seja cientificamente possível, a sobrevivência é uma história completamente diferente. Portanto, quando se trata de vulcões, a curiosidade deve sempre dar lugar à cautela. Os lutadores de sumô alimentam seus corpos enormes com um prato tradicional chamado shanko nabe.
Este prato nutritivo é rico em proteínas, graças à mistura de carne, peixe, legumes e tofu. Eles costumam comer grandes porções e fazem várias refeições ao longo do dia. Para sustentar seus treinos intensos e manter seu tamanho impressionante, consomem entre 6.000 e 8.000 calorias por dia. Imagine como eles desfrutam de porções saborosas de chanco nabe várias vezes ao dia para ganhar força e músculos. A receita do prato varia de lutador para lutador, cada um adicionando seus ingredientes secretos, tornando-o não apenas nutritivo, mas também uma obra-prima culinária pessoal. O equilíbrio de proteínas, vitaminas e minerais no chanco nabe os ajuda a se recuperar após os treinos intensos e a manter altos níveis de energia. Quem diria que um prato de ensopado poderia ter um papel tão importante no sucesso dos lutadores? Incrível, mas verdade. O horror do anion. Anion é uma condição rara que pode apertar seus dedos das mãos e dos pés. Isso faz com que a pele ao redor da base do dedo se comprima dolorosamente, formando uma faixa apertada que limita o fluxo sanguíneo. Com o tempo, isso pode levar a um resultado chocante, a autoamputação, quando o dedo afetado realmente se separa do corpo devido à falta de circulação. Imagine, uma faixa de pele que parece inofensiva se torna uma bomba relógio para o seu corpo. Embora o anion seja extremamente raro, ele serve como um lembrete assustador de como nossos corpos podem reagir de maneiras inesperadas. Os médicos ainda tentam entender por que algumas pessoas desenvolvem essa condição, e o tratamento geralmente se concentra em aliviar a pressão e restaurar a circulação. Portanto, cuide da saúde dos seus dedos. Seu futuro eu vai agradecer. Você sabia que a Rainha Elizabeth II está nas cédulas? Mesmo décadas após a independência, países como Canadá e Austrália ainda mostram seu retrato em suas notas e moedas. Essa prática reflete uma combinação interessante de história e identidade. Quando essas nações faziam parte do Império Britânico, a rainha era um símbolo de unidade e sua imagem se tornou parte essencial de sua moeda. Embora Canadá e Austrália sejam agora autônomos, eles mantiveram laços tradicionais com seu passado real. Para muitos cidadãos, ver o rosto da rainha nas cédulas provoca um sentimento de nostalgia e orgulho, mesmo com a aceitação de valores modernos. Curiosamente, essa ligação com a monarquia continua a gerar debates sobre identidade nacional e a importância de figuras históricas na vida contemporânea. Será que esses países algum dia adotarão uma moeda que reflita mais diretamente sua própria história e cultura? Surpreendente, mas é verdade. 97% de todos os e-mails enviados no mundo são classificados como spam. Essa enxurrada de mensagens indesejadas lota nossas caixas de entrada, desde golpes até anúncios intermináveis. Além de ser irritante, o spam pode prejudicar seriamente os negócios, custando bilhões anualmente. Pense nas milhões de horas que os funcionários gastam filtrando suas caixas de entrada em busca de mensagens importantes. Uma parte significativa da produtividade se perde por causa do spam, o que também gera altos custos, com medidas de cibersegurança para combater essas mensagens incômodas. As empresas precisam investir em ferramentas e estratégias para filtrar o spam, o que se torna um fardo financeiro considerável. Diante dessa enorme quantidade de spam, é claro que usuários de e-mail e empresas precisam de melhores maneiras de gerenciar suas caixas de entrada. Quais passos podemos tomar para lidar com esse incômodo digital? Por que o papel de parede do Windows XP é tão famoso? Esta imagem icônica, conhecida como Bliss, captura uma linda colina verde sob um céu azul brilhante, transmitindo uma sensação de tranquilidade e simplicidade. Você já se perguntou por que ela agrada a tantas pessoas? Na verdade, é uma foto tirada por Charles O'Rear em 1996, que mostra um lugar real no condado de Sonoma, Califórnia. A paisagem não foi criada digitalmente, ela reflete a beleza natural da região. Quando a Microsoft escolheu essa imagem como papel de parede padrão do Windows XP, ela se tornou instantaneamente reconhecível. Milhões de usuários a viam todos os dias em seus computadores, tornando-a a foto mais vista da história. As cores vibrantes e a vista relaxante ajudaram a criar uma atmosfera confortável, enquanto as pessoas interagiam com a tecnologia. Hoje, mesmo anos após o lançamento do Windows XP, muitos ainda lembram com carinho dessa imagem, vendo-a como um símbolo do início dos anos 2000. Então, da próxima vez que você ver essa famosa foto, pense em sua incrível jornada de uma colina remota na Califórnia até as telas de milhões de pessoas ao redor do mundo.
Você já imaginou que poderia morrer batendo a cabeça na porta? Parece inacreditável, mas a história registra casos de 2 reis franceses que morreram de forma tão absurda. O rei Luís XVI e o rei Luís Felipe foram vítimas de acidentes, batendo a cabeça nas partes superiores das portas. Luís XVI, que governou durante a Revolução Francesa, era conhecido por suas decisões infelizes, mas seu destino foi selado em um momento de descuido em um cômodo com teto baixo. Da mesma forma, o rei Luís Felipe, que reinou no século XIX, enfrentou um destino igualmente estranho. Esses casos ressaltam como algo comum, como uma moldura de porta, pode levar a consequências surpreendentes. As portas, que muitas vezes consideramos garantidas, nos lembram da imprevisibilidade da vida. Apesar do tom levemente humorístico dessas histórias, elas servem como uma lição histórica sobre a fragilidade da existência humana. Na próxima vez que você passar por uma porta, vale a pena se abaixar um pouco. Você consegue acreditar como momentos comuns podem se tornar extraordinários. Você já ouviu falar do Dia Nacional do Sono na Finlândia? Essa festa única acontece todo ano e celebra nosso amor pelo sono. Neste dia divertido, todos tentam dormir o máximo possível, e o último a acordar enfrenta uma punição engraçada. Amigos e família o provocam de forma divertida. Imagine a empolgação e a competição entre amigos e parentes enquanto eles criam estratégias para ficar mais tempo debaixo do cobertor. Não é apenas uma competição leve, ela destaca a importância do descanso e do bem-estar na Finlândia. Dormir é uma parte essencial da vida de todos, ajudando a recuperar as energias do corpo e da mente. Ao celebrar esse dia especial, os finlandeses nos lembram que é normal fazer uma pausa, relaxar e, acima de tudo, ter uma boa noite de sono. Então, da próxima vez que você apertar o botão de repetição, lembre-se de que na Finlândia, tirar uma soneca pode significar ganhar o título de campeão da preguiça. Quem não gostaria de ser reconhecido assim? Prepare-se para se surpreender com os peixes únicos de Nevada. Este incrível estado abriga algumas das espécies de peixes mais raras do mundo, especialmente o peixe pupfish, da Devil's Hole. Esses peixinhos vivem exclusivamente em uma fonte geotérmica, localizada em uma caverna profunda chamada Devil's Hole, que faz parte do Parque Nacional Death Valley. É impressionante que seu habitat seja tão único que esses peixes se adaptaram a viver em condições muito específicas, tornando-os verdadeiras maravilhas da natureza. Nevada também é o estado mais seco dos Seattle, caracterizado por vastos desertos áridos e pouca precipitação, o que demonstra uma fascinante combinação de diversidade geológica e ecológica. Apesar do clima severo, essa paisagem abriga várias espécies únicas, destacando a resiliência da vida. A preservação do peixe pupfish da Devil's Hole é crucial não apenas para a biodiversidade, mas também como um símbolo do frágil equilíbrio nos ecossistemas de Nevada. Como algo tão pequeno pode existir em um estado tão vasto e seco? Você sabia que a maquiagem surgiu no Antigo Egito? Muito antes de Cleópatra assumir o trono, as mulheres já usavam ingredientes naturais para realçar sua beleza. Os egípcios antigos utilizavam coisas como frutas e bagas trituradas para dar cores vibrantes aos lábios e bochechas. Eles até experimentavam com kohl, uma mistura de galena e outros minerais, para delinear os olhos, o que não só embelezava, mas também protegia do sol. A maquiagem não servia apenas para a beleza, tinha um significado cultural, refletindo o status social e crenças religiosas. Por exemplo, as cores e estilos variavam conforme as classes e muitas vezes estavam ligados a festividades e cerimônias. Essa rica história mostra que o desejo de se expressar através da maquiagem é uma prática atemporal, compartilhada por muitas gerações. Você consegue imaginar quais outros segredos de beleza essas mulheres antigas guardavam? Os pinguins imperadores são aves fascinantes que vivem na Antártica. Eles são os maiores entre todas as espécies de pinguins, chegando a medir cerca de 120 centímetros. Imagine uma ave do tamanho de uma criança pequena, com plumagem preta e branca brilhante e detalhes laranja na cabeça. Eles não são apenas os mais altos, mas também os mais pesados, pesando até 40 quilos. Seu tamanho é crucial para sobreviver nas duras condições geladas, ajudando a manter o calor durante os invernos rigorosos da Antártica. Eles se reúnem em grandes colônias, enfrentando bravamente as tempestades, enquanto cuidam de seus filhotes, se aquecendo e se protegendo uns aos outros. Essa estrutura social fascinante mostra o forte espírito de comunidade deles.
Então, da próxima vez que você ouvir sobre esses gigantes do mundo dos pinguins, lembre-se de quão majestosos eles são. Você sabia que a sopa de ninho de passarinho é uma iguaria? Este prato único, popular na China e no Sudeste Asiático, surpreende os gourmets com seu ingrediente curioso e fascinante, os ninhos de andorinhas. Feitos de saliva das aves, esses ninhos são muito valorizados por sua textura gelatinosa e sabor delicado. O preparo transforma os ninhos em uma sopa transparente, que muitos consideram benéfica para a saúde, ajudando a fortalecer o sistema imunológico e melhorar a pele. A coleta desses ninhos é um processo impressionante, muitas vezes realizado em cavernas perigosas, pois os coletores precisam ser experientes alpinistas. Os ninhos são limpos e preparados, às vezes servidos em caldo ou com adição de açúcar. Embora possa ser bastante caro, custando milhares de dólares por quilo, muitos apreciam a sopa de ninho de passarinho como uma iguaria luxuosa em ocasiões especiais. Então você experimentaria essa sopa única? Acredite ou não, o cabelo cresce mais rápido do que você pensa. Em média, os cabelos humanos crescem cerca de 1,25 centímetros por mês. Esse crescimento constante pode surpreender, especialmente considerando os vários fatores que o influenciam. A genética tem um papel importante. Algumas pessoas têm cabelos que crescem mais rápido devido a características hereditárias. Além disso, a alimentação também afeta o crescimento dos cabelos. Uma dieta rica em vitaminas e proteínas ajuda a manter os fios saudáveis e a estimular seu crescimento. Curiosamente, cortar o cabelo não dói, enquanto arrancar pode ser bem desconfortável. Isso acontece porque nossos folículos capilares estão cercados por nervos sensíveis. Portanto, se você está pensando em mudar seu visual, lembre-se de que cortes regulares não atrapalham o crescimento dos cabelos. Pelo contrário, eles ajudam seus fios a parecerem mais saudáveis. Como o seu crescimento de cabelo se compara a essa média? É verdade que Gabietz é uma cidade na França? Sim, é isso mesmo. E não é apenas uma vila. É um lugar incrível que tem o título de nome mais curto do mundo, apenas uma letra. Localizada na pitoresca região de Hauts-de-France, essa pequena comunidade tem cerca de 300 habitantes. Apesar de seu tamanho reduzido, Ixi possui todas as características de uma cidade. Os moradores recebem correspondência, votam nas eleições e até participam de eventos comunitários. A vila atrai a atenção tanto de visitantes quanto de locais, despertando curiosidade sobre como um nome tão curto pode representar um lugar inteiro. Enquanto muitas cidades têm nomes longos e complicados, Írio se destaca pela sua simplicidade. Essa atratividade e singularidade fazem dela um lugar notável para quem explora a beleza da cultura e história francesa. Quem diria que o nome de uma letra poderia representar uma cidade inteira? Prepare-se para o maior festival do mundo. Todo ano, milhares de pessoas de todos os cantos do mundo se reúnem em Munique, na Alemanha, para o lendário Oktoberfest. Este vibrante festival de 16 dias é uma incrível celebração da cultura bávara, com comidas deliciosas, música tradicional e, claro, muita cerveja. Com mais de 6 milhões de visitantes, o Oktoberfest não é apenas um evento local, mas um fenômeno global que atrai amantes de todos os lugares. Imagine-se passeando por tendas coloridas, saboreando salsichas autênticas e cantando junto com a música folclórica ao redor de amigos e familiares. O festival também conta com desfiles vibrantes que homenageiam as tradições bávaras, com participantes vestidos em lederhosen e dirndls. É uma reunião alegre, cheia de risadas e um sentimento de comunidade, onde as pessoas se conectam através de experiências compartilhadas e amor pela festa. Seja você um conhecedor de cerveja ou apenas um fã de boa comida e diversão, o Oktoberfest oferece experiências inesquecíveis que celebram o espírito de união e alegria. Pronto para se juntar à festa? É verdade que os cavalos da polícia têm cartões? Em Toronto, isso é realmente verdade. Os policiais dessa cidade criaram seus próprios cartões, parecidos com os de jogadores de beisebol ou Pokémon. A cada 2 anos, fãs dedicados de cavalos se reúnem para criar um novo conjunto, homenageando seus cavalos policiais favoritos. Cada cartão traz fotos impressionantes e designs criativos, permitindo que os fãs conheçam melhor esses majestosos animais. Esses cartões não apenas celebram os cavalos, mas também ajudam a informar o público sobre seu papel importante na segurança e na interação com a comunidade. Colecionar esses cartões se tornou uma maneira divertida para crianças e adultos aprenderem mais sobre a polícia e se conectarem com esses nobres animais.
Então, da próxima vez que você estiver em Toronto, fique atento. Talvez você veja um cartão com um dos seus cavalos policiais favoritos. Você sabia que a luz pode causar espirros? Cerca de 1/3 das pessoas experimentam um fenômeno curioso chamado reflexo fotossensível do espirro. Essa reação acontece quando alguém sai para a luz solar intensa, o que pode provocar espirros. Acredita-se que a razão para essa resposta incomum esteja relacionada ao nervo trigêmeo, que processa as sensações no rosto e controla os espirros. Quando a luz forte entra em nossos olhos, o nervo é estimulado e às vezes pode provocar espirros, mesmo na ausência de irritantes. Espirrar ao sol é mais comum do que você imagina, mas se manifesta de maneiras diferentes em cada pessoa. Alguns espirram uma vez, enquanto outros podem ter uma série de espirros. É um exemplo incrível de como nossos corpos reagem às mudanças no ambiente. Então, se você espirrar inesperadamente ao sair, agora você sabe o porquê. Não é surpreendente como nossos corpos podem nos surpreender? Acredite ou não, Justin Bieber começou no YouTube. Com apenas 13 anos, esse ícone pop foi descoberto pelo empresário Scooter Braun enquanto postava vídeos na plataforma. Jovens fãs ao redor do mundo ficaram encantados com sua voz, o que resultou em um contrato com uma gravadora que mudou sua vida para sempre. Em 2009, ele lançou seu primeiro single, One Time, e seu álbum de estreia, My World. Esses lançamentos rapidamente o tornaram famoso, e suas melodias marcantes entraram nas playlists de todos os lugares. Mas não parou por aí. Bieber é conhecido por constantemente mudar seu estilo musical, misturando gêneros como R&B, pop e música eletrônica, o que mantém o interesse de seus fãs. Ao longo dos anos, ele lançou muitos sucessos, colaborou com outros artistas renomados e até ganhou vários prêmios importantes. Sua capacidade de se adaptar artisticamente garante que ele continue relevante em uma indústria musical em constante mudança. Como um adolescente com uma conta simples no YouTube se tornou um ícone. É uma jornada fascinante de talento, oportunidades e crescimento. Imagine uma viagem em um carro aconchegante. O Neo Eaton é uma ideia empolgante de um veículo totalmente autônomo que muda nossa visão sobre carros. Pense, um carro sem volante e pedais. Em vez disso, ele tem um interior espaçoso, parecido com um lounge, projetado para conforto e relaxamento. As janelas são feitas de vidro inteligente, que permite ajustar a transparência para a privacidade ou para apreciar a paisagem. O mais impressionante é que você pode controlar o Neo Eaton através da metaverso ou comandos virtuais, tornando a viagem uma aventura futurista. Imagine dizer ao seu carro para onde ir, sem mover um dedo. Essa inovação visa proporcionar uma experiência de viagem silenciosa e elétrica, sem a necessidade de intervenção humana, tornando suas viagens despreocupadas. Em vez de se concentrar na direção, você pode ler um livro, assistir a um filme ou até participar de uma reunião virtual enquanto se dirige ao seu destino. Com o avanço da tecnologia, carros como o Neo Eaton vão transformar nossas vidas e a forma como nos deslocamos. Você está pronto para essa nova maneira de viajar? Acredite ou não, mas o 7-Up já teve lítio. Até 1948, essa popular bebida de limão e lima continha citrato de lítio, uma substância usada como estabilizador de humor para pessoas com transtorno bipolar. Imagine aproveitar um refrigerante e ainda assim melhorar seu humor. Naquela época, os refrigerantes eram frequentemente anunciados como tônicos medicinais, com vários ingredientes que supostamente melhoravam o bem-estar. A água com lítio que continha lítio dissolvido era uma verdadeira tendência e considerada benéfica para a ansiedade e a depressão. Embora isso possa parecer surpreendente hoje, a adição de lítio às bebidas não era apenas uma moda. Fazia parte de um movimento maior que associava certos minerais à saúde mental positiva. No entanto, com o endurecimento das normas de segurança e uma melhor compreensão dos padrões, o 7-Up removeu o citrato de lítio de sua receita. Hoje em dia, desfrutamos do refrigerante sem propriedades inesperadas para melhorar o humor, mas é interessante pensar que essa bebida refrescante já teve um propósito completamente diferente. Fato incrível sobre fêmeas de tubarões. Algumas fêmeas de tubarões em cativeiro desenvolveram uma habilidade surpreendente de clonagem, uma adaptação notável no mundo animal. Esse processo único é chamado de partenogênese, onde as fêmeas podem se reproduzir sem a presença de machos. Cientistas observaram esse fenômeno fascinante em espécies como o tubarão de pontas negras. Em ambientes onde há poucos machos,
essas fêmeas ainda conseguem garantir a sobrevivência da espécie, se reproduzindo sozinhas. Imagine um tubarão nadando sozinho, mas continuando a gerar novas vidas através da autorreprodução. Embora isso possa parecer um enredo de filme de ficção científica, destaca a capacidade da natureza de se adaptar e prosperar em condições incomuns. O processo de clonagem envolve o desenvolvimento dos ovos da fêmea em embriões sem fertilização, resultando em filhotes geneticamente semelhantes à mãe. Essa descoberta não só fascina os pesquisadores, mas também levanta muitas questões sobre biologia evolutiva e estratégias reprodutivas em outras espécies. Que incrível! Você sabia que as toupeiras elefante estão relacionadas aos elefantes? Pode parecer surpreendente, mas na verdade, as toupeiras elefante têm laços genéticos mais próximos com os elefantes do que com as toupeiras comuns. Esses seres incríveis que vivem principalmente na África possuem narizes únicos, semelhantes a trombas, que os ajudam a procurar suas iguarias favoritas, principalmente insetos. Quando correm pela vegetação, seus longos narizes permitem que espiem em fendas e encontrem pedaços saborosos escondidos. Embora sejam pequenos, geralmente do tamanho de um coelho, seu estilo de vida e comportamento são bastante peculiares. Com grandes olhos expressivos e corpos ágeis, as toupeiras elefante estão perfeitamente adaptadas ao seu ambiente. Elas têm uma habilidade impressionante de saltar e escapar de predadores, provando que até mesmo criaturas pequenas podem surpreender. Então, da próxima vez que você explorar a natureza, preste atenção nesses animais incomuns que nos lembram das conexões inesperadas no mundo animal. Você já pensou nos prazos de Elon Musk? Em sua empresa de carros elétricos, a Tesla, ele frequentemente estabelece metas ambiciosas que geram interesse e debates. O termo "tempo de Elon" se popularizou para descrever essas previsões ousadas. Por exemplo, Musk anunciou que a Tesla produziria 500 mil carros por ano até 2018. Tanto os entusiastas quanto os céticos acompanharam isso de perto, mas essa meta só foi alcançada em 2020, porque os prazos são adiados. Alguns culpam problemas na cadeia de suprimentos, enquanto outros acreditam que a pressão intensa por inovações faz Musk expandir os limites do possível. Apesar dos atrasos, a Tesla se tornou líder no mercado de carros elétricos, revolucionando nossa visão sobre transporte. É apenas uma questão de expectativas irreais, ou Musk realmente busca mudar o mundo? Prepare-se para explorar as emocionantes altas e baixas de suas estratégias. A Coreia do Norte declara ter um nível de alfabetização de 100%, afirmando que todos os cidadãos com mais de 15 anos sabem ler e escrever. Esse é um dos índices mais altos do mundo e demonstra um compromisso sério com a educação. No entanto, muitas organizações internacionais duvidam desse número. O fechamento do governo norte-coreano dificulta a obtenção de dados precisos, já que há poucas fontes independentes para verificar tais afirmações. Críticos apontam que a realidade pode ser bem diferente, citando problemas com recursos educacionais e o controle do governo sobre a informação. Até que ponto essa afirmação reflete conquistas reais e não propaganda estatal? Esse debate contínuo destaca as dificuldades em avaliar os padrões educacionais em países altamente controlados e questiona o verdadeiro nível de alfabetização entre os norte-coreanos. Você sabia que o Big Ben está inclinado? A famosa Torre Elizabeth em Londres, onde ficam os conhecidos relógios do Big Ben, se inclinou visivelmente ao longo do tempo. Essa inclinação incomum é principalmente causada por obras subterrâneas e mudanças no solo sob a torre. É surpreendente pensar em como os engenheiros mantêm esse monumento histórico desde sua conclusão em 1859. Eles monitoram constantemente a estrutura para garantir sua estabilidade, usando tecnologias modernas para detectar qualquer alteração. Embora a inclinação possa parecer preocupante, os especialistas garantem que não há perigo. Na verdade, essa leve inclinação dá à torre um caráter único, lembrando-nos da complexa interação entre a natureza e as construções humanas. Portanto, da próxima vez que você visitar Londres, reserve um tempo para apreciar não apenas a beleza do Big Ben, mas também a fascinante história e ciência por trás de sua inclinação. E se eu contar como a esfinge perdeu seu nariz? A grande esfinge de Gizé, uma estátua monumental com mais de 400 anos, tem uma história fascinante ligada ao seu nariz ausente. Ao contrário do que muitos pensam, que ele apenas sofreu com o tempo e o clima, fontes históricas afirmam que seu nariz foi destruído intencionalmente no século XIV.
Um líder religioso, possivelmente por respeito aos ensinamentos islâmicos que desaprovam a representação de características humanas, ordenou sua remoção. Esse ato não só reflete a complexa interação entre arte, religião e cultura, mas também destaca como tais decisões podem alterar artefatos históricos. A esfinge, esculpida em calcário, sobreviveu a séculos de vento e areia, mas essa ação deliberada mudou drasticamente sua aparência icônica. Investigar esse mistério revela como a história pode ser alterada e como diferentes culturas percebem e interagem com seu patrimônio. Quais outros segredos a esfinge pode guardar? Acredite ou não, mas o primeiro vírus de computador era uma brincadeira. Criado em 1971 por Bob Thomas na empresa BBN Technologies, o vírus se chamava Creeper e era mais um projeto experimental do que um ataque malicioso. O Creeper não tinha a intenção de causar danos, em vez disso, exibia uma mensagem divertida: "Eu sou o Creeper, pegue-me se puder", enquanto se espalhava pelas primeiras redes de computadores. Essa natureza brincalhona o diferencia muito dos vírus perigosos de hoje, que são feitos para roubar dados ou destruir sistemas. O Creeper também levou à criação do primeiro programa antivírus, conhecido como Reaper, que foi desenvolvido para remover o Creeper das máquinas infectadas. Essa luta estabeleceu as bases da cibersegurança, mostrando como até mesmo experimentos divertidos podem resultar em grandes avanços tecnológicos. Imagine o quanto avançamos desde então. Os vírus de computador modernos tornaram-se altamente sofisticados e afetam milhões de dispositivos em todo o mundo. O Creeper pode ter sido inofensivo, mas abriu a porta para um novo mundo digital, onde a segurança é fundamental. O que você acha que podemos fazer para nos proteger nesse mundo tecnológico em constante mudança? Um fato interessante sobre luvas de boxe. Originalmente, elas foram criadas para proteger os lutadores de lesões, mas curiosamente tiveram o efeito oposto. Quando as luvas de boxe surgiram pela primeira vez, seu objetivo era amortecer os golpes e proteger as mãos dos boxeadores de fraturas. No entanto, o acolchoamento extra permitiu que os lutadores desferissem golpes muito mais fortes. Como resultado, o risco de lesões na cabeça dos boxeadores aumentou significativamente. Com golpes mais fortes no ringue, a gravidade das concussões e outras lesões na cabeça também aumentou. Essa reviravolta irônica mostra que inovações em segurança nem sempre resultam em resultados mais seguros. Os itens que deveriam reduzir os danos inadvertidamente contribuíram para os perigos deste esporte. Então, da próxima vez que você assistir a uma luta de boxe, lembre-se de que essas luvas podem tornar a luta menos brutal, mas mudaram o jogo de maneiras inesperadas.